Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vosso canal Rital Sagrado Caminho. Hoje eu trago aqui uma apresentação para explicar as principais diferenças entre cartas de baralho comum e os baralhos do oráculo e os do tarot. E para isso eu trouxe aqui um baralho comum. Trouxe como oráculos, exemplo de oráculos, o oráculo da Lua, da Rainha da Lua, da Stacey de Marco. Também o oráculo da Luz Branca, da Alana Fairchild. O baralho cigano, Lenormand. E como exemplos de tarot, para estabelecer as diferenças, o tarot de Rider-Waite, com as imagens originais de Pamela Smith, de 1909, que é considerado o primeiro tarot moderno. Também uma versão bem contemporânea do tarot Shadow of Scapes. E também o tarot místico, tem o reflexo da luz, mas dá para ver, da Celina Fioravanti. E então, as pessoas perguntam muitas vezes: como é que eu posso interpretar as cartas? Eu posso ler, estudar as cartas, ter mensagens através do baralho comum? Então vamos começar precisamente pelo baralho comum. O baralho comum mostra-nos precisamente aqui 4 sequências de 14 cartas. Temos as copas, paus, ouros e espadas. E percebemos que temos um as e 3 figuras de corte, portanto o rei, a rainha e o valete, e depois cartas numeradas de 10 até 2 em todos os arcanos. Então, nós podemos retirar mensagens daqui. Se nós já conhecemos as mensagens próprias de cada um dos arcanos menores do tarot, podemos sim, embora aqui só tenha 3 cartas de corte também. Mas existem formas de ler e entender mensagens a partir destas cartas, até porque as cartas do tarot são baseadas, os arcanos menores são baseadas também nestas cartas, embora tenham mais uma figura na corte. Os oráculos, ao contrário do tarot, são cartas que não têm uma ordem sistematizada. Nós temos o oráculo, o baralho do baralho cigano. Na versão estendida são 44 cartas, mas na sua versão original temos 36 cartas do baralho cigano, o Lenormand. Todos os outros baralhos ciganos todos os baralhos são baseados no baralho comum. Cada uma das cartas está sempre associada cada uma das cartas do Lenormand está associada a uma carta do baralho comum. Todas estão associadas aos respectivos elementos. Mas cada uma das cartas tem um significado, tanto no baralho cigano, como, por exemplo, como eu coloquei aqui exemplo, no baralho, no deck da Rainha da Lua. Todas têm, embora estejam agrupadas em vários grupos, depois eu posso fazer até um curso para falar do significado da Rainha da Lua. Em todos os oráculos, cada carta vai ter o significado que o seu autor lhe deu, tal e qual como, por exemplo, da Alana Fairchild, aqui este baralho belíssimo também do oráculo da Luz Branca, mágica. Cada carta tem o seu significado e geralmente é o seu autor que vai apresentar uma sistematização, uma forma de ler cada um destes oráculos. Já o tarot obedece a uma estrutura fixa. Eu vou, em vez de começar aqui logo pelo tarot de Rider-Waite, vou pegar no tarot místico, que tem arcanos maiores, as 22 cartas de arcanos maiores, e depois tem os arcanos menores, que, como nós podemos ver, aqui os arcanos maiores, 22, e depois temos aqui os arcanos menores, que têm as cartas de corte em cada naipe, com figuras, mas depois, a exemplo do que acontece
nas cartas do tarot de Marselha tem, por exemplo, aqui pentáculos. Só o número, o 6 moedas de ouro, mas não tem uma figura representativa. Cada naipe com a sua cor, mas nas cartas numeradas não têm um significado, são iguais. A única diferença é, de facto, o número de elementos, portanto, o número de taças e o algarismo representando qual é que é a carta numérica, porque o tarot, que é a grande diferença com outros oráculos, o tarot tem uma sistematização. O tarot tem os 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, divididos em 4 naipes, como o baralho comum. Estes 4 naipes dos arcanos menores são ouros, espadas, copas e paus, ou bastões, e tem 10 cartas numeradas, do As até ao 10, e 4 cartas de corte, que são o pajem, o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei, cada um com a sua significação, mas estão todas associadas e todas misturadas aqui, os 78 arcanos. Agora, eu vou mostrar aqui também um tarot diferente, porque o que é que acontece? O tarot de Marselha tinha um significado explícito para cada carta, sem ter uma representação, um desenho, digamos assim. Por exemplo, o 3 de ouros no tarot de Marselha, como também aqui o tarot místico fez do mesmo género. Tem uma imagem simples e depois, claro, passível de interpretação também, mas depois a representação do número e do naipe. Já os arcanos menores, no tarot de Rider-Waite, têm uma imagem que traduz a interpretação que Sir Arthur White dava a esta carta, no caso o 7 de paus. E então alguns estudiosos criticam os tarots contemporâneos, dizendo que no tempo moderno, cada um dos tarots modernos acabam por ser uma foto com legendas, mas uma foto da interpretação de quem fez a imagem. Não, porque é impossível com uma imagem ter toda a abrangência de significados. E nós vemos, por exemplo, aqui no tarot do Shadow of Scapes, bem contemporâneo, por exemplo, aqui temos o 9 de paus, uma interpretação também diferenciada por cores, como por exemplo no tarot místico, também um tarot contemporâneo. São imagens baseadas, lindíssimas, baseadas em mundos de duendes, fadas, de sereias, associadas também aos vários elementos. O ar, a terra, a água e o fogo. Os arcanos maiores e os menores. Mas aí cada um é a sua interpretação, digamos assim, embora tenham significados similares. E eu deixei aqui algumas cartas de lado, precisamente para mostrar isso. Vejamos, por exemplo, a carta A Força. Vamos abrir aqui um espaço. Vamos ver a carta A Força em vários tarots distintos. Nossa, só estou a fazer aqui disparates, perdão. Isto é... Ora, a carta A Força no tarot Shadow of Scapes, vemos uma figura feminina segurando, domando, controlando um leão. Na carta A Força do tarot de Rider-Waite, temos uma imagem similar, aliás. E na carta A Força do tarot místico, temos também uma figura feminina controlando a fera, ou seja, a nossa força interior em todas estas interpretações, é sempre maior do que o superior. E vemos o mesmo, por exemplo, com o eremita. A nossa luz interior é o que nos guia sempre no final das contas. Onde é que eu tenho aqui o eremita? Do tarot do Shadowscapes. Está aqui. Há sempre uma lanterna interior que nos guia. Assim como na carta A Torre, há sempre algo que uma força divina que interfere nos nossos destinos. Ai não, este é um as.
Eu separei, pronto. Há sempre uma força divina, um raio divino que interfere nos nossos destinos. Mas não é apenas nos arcanos maiores que isso acontece. Nós podemos ver o mesmo também nos arcanos menores. Reparem, eu trouxe um as para vermos a diferença. O as de ouros, vemos aí as moedas nos vários tarôs, nas várias versões. Embora aqui no tarô místico tenha uma representação também de animal, já vamos ver porquê. Temos o as de paus com um anjo, todos com um bastão. O as de copas, perdão aqui. E finalmente o as de espadas. Como vemos, temos elementos similares nas várias fotos com legendas. Também, precisamente porque percebemos, entendemos que existem algumas similaridades. No tarô místico aqui tem um detalhe, temos um leão no as de espadas, uma águia no as de copas, um anjo no as de paus e um touro nos pentáculos. Porquê? Tem precisamente a ver com a representação dos 4 elementos. Nós temos também aqui na carta O Mundo os 4 elementos e também nos vários tarôs isso acontece. E também no arcano maior, a roda da fortuna. Portanto, estão representados também os 4 elementos na roda da fortuna e no mundo, porque a vida é feita de ciclos. E os asas acabam por representar isso também. Ora, está aqui uma grande salganhada, uma grande confusão, mas eu acredito que consigam perceber a diferença fundamental entre os oráculos, em que cada carta tem o seu significado próprio, e o tarô, que obedece a um sistema próprio de interpretação, embora nós percebamos que existem várias interpretações, mas todas têm também elementos em comum entre os vários sistemas de cartas, entre os vários baralhos, entre as várias interpretações dentro dos tarôs modernos. Mas o oráculo, cada carta tem o seu significado e os seus autores vão, quando apresentam o deck, vão a explicar o significado de cada carta. No tarô, obedece a uma ordem sistemática que é universal. 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, divididos em 4 naipes, com 4 figuras de corte e 10 numeradas, cada um com o seu significado. É considerado o primeiro tarô moderno, o tarô de Rider-Waite, depois do tarô de Marselha, mas quando nós vamos estudar, fica mais simples começar por um oráculo, com cada carta com o seu significado. No entanto, é mais estruturado e mais sistematizado o estudo dos tarôs que temos hoje em dia. Para aprofundarmos, será bom talvez começar por um tarô mais simples, por exemplo, o primeiro tarô moderno, e então depois irmos estudar um tarô que não tenha a mesma representação dos arcanos menores, não é? Sejam em cartas de corte, sejam em cartas numeradas, como por exemplo, eu gosto imenso do original, que é o tarô de Marselha. Eu espero que tenham gostado desta explicação. Se gostaram, dê o seu like, faça partilha este vídeo com quem achar de quem gosta. Portanto, subscreva o canal, é sempre importante, e inscreva-se. Eu vou deixar na descrição aqui o nome de todos estes baralhos, de todos estes decks que apresentamos, e eu espero que tenha sido claro para vocês. Este é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou colocar com algumas dicas para irmos entendendo os oráculos, para entendermos, portanto, dicas de como podemos usar mais os oráculos e como podemos, inclusive, escolher uma linha de estudo, de raciocínio e de comunicação aberta com o oráculo que eu escolher a si, porque a verdade é que o oráculo nos escolhe mais do que nós escolhemos o oráculo. Estes são alguns dos meus favoritos, espero que tenham gostado e até uma próxima.